601.538 processos. Esse é o número de ações por dano moral decorrente de assédio moral que chegaram à Justiça do Trabalho entre 2020 e 2025. Só nos 4 primeiros meses de 2026, mais 30 mil. Eu poderia abrir esse episódio falando sobre condenações, sobre valores de indenização, sobre o que o judiciário tem decidido. Mas o que me interessa, e o que interessa a análise que faço aqui, não é o desfecho judicial. É o que a estrutura produziu antes de chegar lá. Quando acompanho esses processos, o que aparece com mais frequência não é um gestor que decidiu humilhar alguém. É uma estrutura que deixou de reconhecer e continuou operando como se isso não produzisse consequência. Essa é a distinção que quero desenvolver hoje. A dispensa que vira processo geralmente não começa no desligamento. Começa antes, no primeiro conflito que não foi registrado, na primeira queixa que não encontrou canal, no primeiro sinal de adoecimento que foi lido como um problema individual e não como um dado de gestão. O desligamento nesse percurso é o ponto em que o acúmulo se torna visível para o trabalhador, para o judiciário e muitas vezes só então para a organização. Existe um conceito na teoria do reconhecimento de Axel Honneth que descreve com precisão o que acontece nesse percurso. Reificação. Não é uma palavra do cotidiano da gestão, mas o fenômeno que ela descreve é absolutamente cotidiano. Reificação é o processo pelo qual um sujeito passa a ser tratado como objeto. No ambiente de trabalho, isso não costuma acontecer por uma decisão deliberada. Acontece quando a estrutura não tem mecanismo para reconhecer o que a pressão produz nas pessoas. E sim, esse mecanismo continua operando como se produzisse apenas o resultado. O trabalhador segue entregando. A estrutura segue cobrando. E o que vai se acumulando? O adoecimento, o conflito não mediado, os interesses não traduzidos, a sensação de invisibilidade não aparece em nenhum indicador de gestão, até aparecer na petição inicial. A nova redação da NR1 alterou de forma substantiva a posição jurídica do empregador diante desse quadro. Antes dessa atualização, não mapear riscos psicossociais era uma lacuna administrativa. Hoje, é descumprimento legal. E descumprimento legal, dentro de um processo trabalhista, tem um peso específico. Retira da organização a possibilidade de demonstrar que adotou as medidas razoáveis de prevenção que a norma exige. O processo não pergunta se a meta foi atingida. Pergunta o que o ambiente produziu para chegar lá. E se não há registro que responda a essa pergunta, a narrativa do trabalhador preenche esse silêncio. Na carta desta semana, desenvolvo uma ferramenta de análise estruturada em 3 esferas de verificação para ser aplicada antes de qualquer decisão de desligamento. É uma ferramenta de rastreabilidade jurídica. A primeira esfera examina o ambiente que precedeu a decisão. O que foi registrado, o que foi mediado, o que ficou sem resposta institucional. A segunda examina a rastreabilidade do critério. Se ele é demonstrável, se foi aplicado de forma consistente, se atravessou mais de uma instância antes de se tornar decisão.
A terceira examina o momento e o modo do desligamento, porque o judiciário já consolidou que esses elementos fazem parte do ato jurídico, não são detalhe operacional. O que a ferramenta constrói é rastreabilidade. E rastreabilidade no judiciário é o que transforma a posição de defesa de uma organização de afirmação em demonstração. O vínculo que o desligamento não rescinde é o que ficou sem mediação antes. É o conflito que virou processo porque não encontrou registro. É o adoecimento que virou nexo causal porque não encontrou mapeamento. É o modo do desligamento que virou fundamento de dano moral porque ninguém verificou o momento em que ele foi executado. A estrutura que não reconhece, não registra e não integra a complexidade do que produz, não elimina essa complexidade. Transfere para o judiciário a tarefa de nomeá-la. A análise continua na carta e o link está na bio.